Foi uma semana tensa para a soja lá em Chicago, pressão diária aí desde segunda-feira nas cotações. O mercado ontem chegou a perder um suporte importante dos US$ 14 por bushel, mas nessa sexta-feira uma reviravolta. O mercado voltou a operar acima desses US$ 14 por bushel e agora as atenções ao longo desse mês de setembro devem se voltar para outros fatores. Quem traz mais detalhes para a gente do que aconteceu, tem quem traz mais detalhes para a gente do que pode acontecer daqui para frente é o Vitor Martins, da Redpoint Global Market, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender essa dinâmica aí de precificação da soja. Vamos começar pela semana, Vitor. Foi uma semana até ontem ruim para a soja, mas com uma reviravolta no mercado hoje. O que mudou? Quais foram os fatores que alteraram aí o humor do investidor lá nos Estados Unidos? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os espectadores de Notícias Agrícolas. Obrigado mais uma vez pelo convite. E realmente, Alexander, início de setembro, mais um dia aí volátil, né, um dia de fortes emoções. E temos, né, aqui agora o que discutir muitos pontos dessa virada de chave do lado dos fundamentos, né? As interpretações hoje que o mercado tem mudou muito o foco agora da atenção do mercado como um todo, dos participantes, sobretudo no que tange a drivers de mercado, né? Então, fazendo uma rápida contextualização, a gente quer discutir um pouco o que aconteceu em agosto, quais foram os focos do mercado, o que aconteceu hoje e o que tem de acontecer daqui para frente. Muito bem, então tá. Então vamos começar com hoje. Quais foram os fatores que fizeram esse mercado virar, Vitor? Hoje, Alexander, basicamente nós tivemos um dia de maior apetite a risco, sobretudo, né, pelas variáveis aí do lado macro, né? O mercado financeiro hoje acompanhava de perto aí o relatório de empregos americano, relatório que tem hoje um peso enorme na tomada de decisão por parte do Banco Central americano, né, em decidir suas políticas monetárias e o rumo da economia americana e global. Então, é um dia que trouxe muita volatilidade e apreensão no início do mercado, do pregão. Aí, logo às 9h30 saiu o relatório. A retórica, o arco narrativo atual do mercado, Alexandre, financeiro, ele está na seguinte dinâmica: quanto pior, melhor. Ou seja, os dados econômicos entre inflação, dados de emprego. Hoje nós tivemos o relatório de empregos não agrícolas, né? O famoso payroll, que acontece toda primeira sexta-feira de mês. Então, trouxe o relatório uma geração de empregos dentro do esperado, algo perto de 315 mil empregos, novos impostos de empregos em agosto, que foi dentro, né, das estimativas das bandas superiores estimativas do mercado. Mas um detalhe que chamou muita atenção, que é a principal indicador de referência do Banco Central americano, que é o ganho por horas trabalhadas, né? Ou seja, quanto que o produtor, a força de trabalho americana tem sido remunerada mensalmente e anualmente, né? E trouxe uma desaceleração no ganho por horas trabalhadas, né? Em torno de algo, esse crescimento foi na ordem de 0,4%, ao passo que o mercado esperava um crescimento algo perto de 0,5%. Né? Então a gente trouxe, minto, 0,13%, o mercado esperava 0,4% e ano passado foi 0,5%. Detalhe bem técnico, Alexander, mas diz o seguinte, que em agosto, o trabalhador americano, a massa, labor force americana, a força de trabalho americana ganhou menos por hora trabalhada. Ou seja, é um indicador muito utilizado, porque é com esse indicador que o mercado olha o PIB potencial de um país, né? É a produtividade de ganho por hora trabalhada, e, claro, a principal métrica de consumo, né? Hoje, mais de 2/3 do PIB americano é consumo, é renda agregada e consumo das famílias. Ou seja, as famílias estão consumindo menos. Isso trouxe um maior apetite a risco pelo mercado, porque, lembra como eu falei no começo? Quanto pior, melhor. O dado veio ruim, o que trouxe para o mercado, para o Fed, uma leitura de que, possivelmente, ele não precisa ser tão agressivo na elevação da taxa de juros para as próximas reuniões, que será a próxima agora no dia 21 de setembro. Por causa de uma demanda mais controlada, sem gerar inflação, né? Exato, exatamente. Isso mostra que está dando sinais de arrefecimento
em termos de potencial de consumo. Mas a gente tem que olhar outras variáveis, né? Mercado de energia, agora tem que olhar outros indicadores, mas esse é um indicador importante, ou seja, o mercado de trabalho americano não foi aquele número tão surpreendente, algo que não estava no script, que fizesse o mercado ter maior aversão a risco, porque um relatório muito forte, Alexander, por exemplo, em julho foi criado 515, 520 mil empregos, foi gerado em agosto 315. Então o mercado está arrefecendo, né? E o mercado financeiro olhou isso como benéfico em termos de maior apetite a risco, e aí foi dólar para baixo, commodities e bolsas para cima. Essa foi a dinâmica de hoje. E a gente teve um outro componente macro também, foi algo bem inusitado pelo mercado, que foi o G7 decidindo colocar um teto para o preço de compra do petróleo russo, né? Então isso também trouxe ali uma certa preocupação que isso de certa forma vai inibir no médio e longo prazo a maior oferta, né, no curto prazo principalmente a menor oferta de petróleo por parte da Rússia. Ela teria que procurar outro player para redirecionar esse volume de escoamento, mas o mercado interpretou isso como um fator altista. E aí subiu o mercado de energia, o petróleo, pela essa decisão do G7, que puxou o óleo de soja, que subiu aí mais de 4, 5% ao longo da curva, que traduz, né, se traduz em um maior rendimento do óleo de soja no esmagamento, que é o oil share. Aí sobe o oil share, sobe a margem de esmagamento e sobe a soja grão. Essa foi a dinâmica de hoje. Boa, isso do lado macro da coisa. Em termos de fundamento, você disse que a gente precisa olhar para a demanda chinesa. Por que isso e como é que está essa demanda hoje, Vitor? Perfeito. Bom, basicamente, Alexander, ao longo de agosto, os principais drivers do mercado foram os drivers da oferta, né? Então, o mercado especulou muito clima, cada variação do mapa, a Chicago tomava um rumo diferente de manhã para tarde, né? E basicamente abriu o noturno já com um gap de alta, o mercado já com gap de baixa, enfim, você teve muito vai e vem, sobretudo pelo lado do clima. Então, agosto é o clima decisivo para as lavouras de soja nos Estados Unidos. A gente sempre fala isso, é o clima de agosto que vai definir a produtividade da soja. E o mercado, além de ter o primeiro relatório do USA mexendo na produtividade da soja, que foi uma produtividade bem acima do que o mercado esperava, né, em 51,9 bushels por acre, perto de uma produtividade recorde que foi na temporada 16-17, que foi de 52 bushels. Basicamente, o mercado ficou olhando, olha, o USDA de agosto não é o USDA oficial da produção da soja, e sim o USDA de setembro. E isso todo mundo sabe, né? O USDA ele faz uma metodologia de pesquisa e estimativa por satélite que não tem uma acurácia como vis-à-vis você está visitando as lavouras e fazendo contagem de vagem e poder ter uma inferência mais material na real produtividade. Porém, mesmo com a contagem de vagem que a gente teve por casas americanas, né? A gente tem uma casa muito típica nos Estados Unidos que faz esses crop tours anualmente, visitando, em uma semana ele vai visitando os principais condados produtores nos Estados Unidos e trouxe uma produtividade muito em linha com os Estados Unidos, com o USA, né? Para a produtividade de soja nos Estados Unidos. Então, isso foi mais do que o suficiente para tirar muito prêmio de risco, porque o mercado está precificando tanto as estimativas governamentais, né, do USDA, como privadas estão estimando uma safra recorde nos Estados Unidos. Aumentou 500 mil acres na área plantada, com um bushel entre 51,7 para 51,9. A gente sabe que desde 1990 até então, até agora, 60% das vezes, Alexander, o USDA ele subestima a produtividade final da soja. Ou seja, a produtividade final da soja lá em janeiro da temporada, ela é sempre maior do que a estimativa de agosto. Então isso foi o suficiente para o mercado, os fundos reduzirem posições compradas na soja. Começou a ter surtos de Covid na China novamente, lockdowns, Fed sendo mais agressivo na elevação da taxa de juros, as apostas crescendo. Então agosto foi um mês que realmente o lado da oferta sobrepôs a demanda. Então foi safra, oferta. Clima, mas agora com a oferta se consolidando em patamares recordes, como você disse, isso passa a ter um valor menor aí para o mercado. E daí que entra a demanda, certo? A demanda chinesa? Exato, Alexander. Basicamente,
o que está acontecendo agora, né? A setembro, o mercado virou a chave. Oficialmente já estamos na safra 22-23, certo? Agora o driver é outro. O mercado olha sempre para frente e a gente também, nem mais um. O que o mercado está olhando agora? Sazonalidade, que usualmente nós temos um rally pré-colheita nos Estados Unidos, isso é natural, e que advém usualmente a gênese desse rally, usualmente, sazonalmente ao longo dos anos, tem sido, coincidentemente, a maior demanda sazonal, o pico sazonal da demanda por óleos vegetais e proteína na China. Então, a China, ela tende agora, tem feriado de setembro, né? Você tem feriado agora em setembro, você tem o feriado já em outubro, um outro feriado, né? A Semana Dourada, que chama, Semana de Ouro. Então você tem mais 2 feriados aí, Alexandre, antes do grande feriado lunar, que ocorre usualmente ali na primeira lua cheia, né? No final do solstício de inverno. Então você tende ali entre, depende do ano, mas esse ano acredito que vai ser já primeira quinzena de fevereiro, você já vai ter o feriado lunar. Então, toda a indústria, a cadeia de suprimento de varejo na China, ela começa agora a já alongar posições, né? As grandes varejistas já fazendo contratos a termo para você poder fazer frente a essa maior demanda da festividade. E essa demanda sazonal está indo de encontro, Alexander, com uma melhora repentina nas margens de esmagamento da China, na alta dos prêmios do farelo dados baixíssimos estoques, que foi uma herança da baixa importação de soja ao longo do primeiro semestre, em conjunto com o mercado que nos Estados Unidos já está muito comprometido na comercialização 22-23, é o maior nível comprometido dos últimos 3 temporadas, dos últimos 3 anos. No Brasil, um mercado altamente represado na origem, certo? Indo de encontro, evidentemente, com essa maior sazonalidade. Então, a gente tem uma combinação agora que está casando, que pode ser um driver de suporte para os futuros. Dá para dizer que tá havendo aí uma mudança de estratégia nas compras chinesas, Vitor? Certo? Sim, Alexander, pontuo que sim, é muito pertinente a gente falar isso. O que está acontecendo, Alexander? Como aconteceu ano passado, nós tivemos muitos apagões energéticos, por exemplo, na China. Né? Aquilo fez o quê? Esses blackouts faziam com que muitas fábricas parassem a operação e ficassem short de farelo no spot. Vai ter farelo disponível no mercado para atender uma demanda de imediato, vamos dizer assim, disponível. O que aconteceu? Eu observei que naquele ano passado, a China, como começou a ter esses apagões, quando o mercado, esses apagões energéticos estão ocorrendo novamente em algumas províncias, o que aconteceu, Alexander? As fábricas começaram a acelerar o ritmo de travamento, no caso as fábricas de rações, a travar mais esse farelo futuro junto às processadoras, para poder garantir suprimento. Tá? Só que ano passado, esses apagões aconteceram antes da gente entrar nesse ciclo de maior sazonalidade, que vai ocorrer a partir de agora, nos próximos 4 meses. Né? Então, até fevereiro é o pico de consumo de demanda de proteína e óleos vegetais na China. Esse ano, esses apagões ocorrendo, eu acredito que isso já está ocorrendo, as fábricas de rações estão sendo mais incisivas e rápidas no alongamento dessas encomendas para garantir suprimento, para poder fazer ração e atender um mercado de suinicultor, um mercado de proteína, que está com uma boa margem agora, melhorando bem a margem de cria e recria, cria e engorda, né? Então, realmente, você tem lá na gênese, lá no interior, você tem uma melhora na margem, porque o preço da carne suína dobrou de preço em relação a 8 meses, dobrou o preço. O granjeiro está tendo boa margem hoje na cria e engorda, e o que ele está fazendo? Ele está estendendo o prazo médio de abate para aumentar o peso médio de abate e ter maior produtividade pelas carcaças para aproveitar esse preço do quilo da carne suína que dobrou. Então, isso está fazendo com que, no imediato, no spot, os suinicultores estejam demandando mais ração, as fábricas de rações com maior encomenda, maior demanda de ração dos produtores, né, dos suinicultores, estão demandando mais farelo. Porém, você tem um risco de que no spot tem baixo estoque de farelo. Os estoques de farelo vêm caindo já faz 1 semana e meia que vem caindo paulatinamente. Você está tendo reduções nos estoques de farelo na China. Os estoques de soja estão em torno de 1 milhão de toneladas abaixo do mesmo período do ano passado na China. Certo? Ou seja, todo o ritmo de arrefecimento de importação de soja
pela China no primeiro semestre, está tendo o seu custo agora, né? Está tendo o seu, realmente fazendo seus efeitos nocivos na cadeia, porque você tem pouca soja no spot. E aí, o que acontece? Vai desencadeando o quê? Reduz o estoque de farelo no mercado, sobe os bases do farelo, os bases do farelo subindo melhoram as margens de esmagamento das indústrias chinesas e elas vão no mercado a termo travar essas margens. Trabalhar com soja brasileira ou com soja americana, qual tiver conferindo melhores margens. Hoje é soja americana, que está 40, 45 centavos por bushel, abaixo da soja brasileira, custo e frete China, posto China. Mas então o que você está dizendo é que a China tem uma necessidade de compra mais agressiva a partir de agora, Vitor? Dá para dizer isso? Exato, pela uma combinação de sazonalidade, Uhum. período de festividade, né? Que Você tem maior normalmente consumo, acontece. consumo de frango, volta às aulas, você tem maior demanda por frango, e sobretudo carne suína, né? O passo que essa maior demanda, os preços estão conferindo os produtores, né, os suinocultores, sobretudo de grandes escalas, a aumentarem o peso médio de abate para, né, aproveitar esses preços atuais no mercado, e fazendo com que a demanda por farelo se aumente, né? Você tem preços. Então, você está tendo uma combinação de maior demanda para travar a margem, certo? No interior, combinando com um pico de consumo, entrando na sazonalidade de maior demanda, e do outro lado, a oferta muito restrita. Você tem pouco volume de farelo para atender essa demanda spot, e no futuro você tem a China pouco coberta. Qual Então, quando a que. gente falou de mudança de estratégia, que é a chamada, inclusive, que você mencionou, é muito pertinente a gente abordar dessa forma, nessa ótica. A China realmente está mudando essa estratégia, Alexandre. Essa estratégia de sair daquela compra de mão para boca, como a gente fala no jargão de mercado, aquela compra just in time, né? O mercado gosta de falar, aquela compra rápida, de imediato, a compra que preciso, né? Só que esse modelo, esse ano, ao longo do primeiro semestre, ocorreu porque o preço da soja estava muito caro, posto China, as margens extremamente negativas, a margem da suinocultura muito, muito negativa também, certo? E o que aconteceu agora? Agora mudou. O aumento da população de matrizes, do rebanho de matrizes, subiu pelo segundo mês consecutivo, maior alta dos últimos 11 meses, né, quase um ano. Então, e isso é fruto dessas melhores margens de cria e engorda. O que isso vai fazer? As indústrias estão deixando agora de comprar de mão para boca e estão alongando posições. Qual Tá? que é, na sua avaliação aí, a necessidade que a China tem de compra nesse pico da sazonalidade deles, Vitor? Sim. Pelos nossos cálculos, Alexander, dado a demanda estimada pela China, o que ela já tem, as origens já comprometendo o posto China, o que ela sazonalmente, outubro, novembro, dezembro, ela tem que comprar e o quanto disso já está coberto, a gente estima algo em torno de outubro, Alexandre, perto de 50% já coberto. Tá? Então, a gente acredita que 50% seria aproximadamente 10 milhões de toneladas de soja. Então, 50%, então em torno de mais de 5 milhões de toneladas para serem cobertas até outubro. E isso, basicamente, peraí, o Brasil tem ainda mais de 10 milhões de toneladas ainda para ofertar esse soja spot para a China. O mercado represado, né? A comercialização muito baixa, spot. Nos Estados Unidos estão entre safra. Então, a China vai ter que dar uma acelerada agora nessas compras, ela já está fazendo isso. Só em agosto ela originou mais de 2 milhões e meio dos Estados Unidos. Ontem saiu mais de 370 mil toneladas. Semana passada saiu meio milhão de toneladas. A China está acelerando, sim, intensificando sua originação. E o que ela está mudando nessa estratégia ela está se alongando mais, porque a cobertura dela, a OND, está baixa. Em janeiro, fevereiro, março também. E o que ela está mudando, Alexander? Eu acho que saiu muito no mercado, né? A gente acompanhou muito isso, que semana passada, aproximadamente de 40 a 45 navios de soja foram negociados pela China, foram originados entre Argentina, Brasil e Estados Unidos. Desse montante, Alexander, metade foi para os Estados Unidos. Safra nova, outubro, novembro, dezembro. E pasme, a China também está alongando posições março e abril nos Estados Unidos, pelo Golfo. Eles Por não quê? querem ser surpreendidos como aconteceu esse ano, quando o Brasil teve essa perda e essa quebra aí de 30 milhões de toneladas. Exatamente, Alexandre. Essa é a leitura que a gente tem também, que eu tenho também. A leitura que eu tenho, né, a minha visão é essa, que
Nós estamos adentrando num mercado muito pouco comercializado. As expectativas de produção são recordes, né? O Brasil ele vai corresponder por 40% da produção mundial de soja, Alexandre. Tá? O Brasil sozinho vai corresponder a 40% da produção global de soja. O Brasil tem ainda de soja 21-22, em torno de 20% para ser comercializado, certo? Ou seja, vamos pensar assim, você tem 20% da soja spot ainda a ser comercializada e tem 80% da safra 22-23 ainda para ser comercializada. Você tem praticamente uma safra inteira para ser comercializada no spot, algo próximo de 125, 126 milhões de toneladas, é muita soja. Porém, a China não vai mais cair nisso, porque ano passado era essa mesma expectativa, que o Brasil iria produzir 143, 144 milhões de toneladas. No final, ele produziu, né, a América do Sul como um todo, quebrou o Paraguai de forma muito expressiva, né? Foi um ano muito ruim. Quebrou-se a América do Sul, Cone Sul produziu menos 30 milhões de toneladas a menos que o mercado esperava. E a China teve que, infelizmente, né, assim, ela teve que racionar essa demanda de outras formas, mas não teve como, a não ser Pagar o preço, né? pagar o preço, não tem o que ser feito. Então, aconteceu o que aconteceu em plena E colheita, ainda, você viu prêmio 120 acima de Chicago em pleno março, em plena e colheita. ainda tem essa expectativa do Laninha aqui no Brasil, né? Apesar das projeções mostrarem aí safra recorde, a Conab mesmo saiu com um número de 150 milhões de toneladas aí para a próxima safra, mas o fator clima pode surpreender, né? Com certeza, né? Você tem o fator clima, que aí vai pegar a produtividade. A área, sem dúvida, vai aumentar, né? A gente não tem, isso de forma alguma não é discutível. Estamos falando de 42,7 milhões de hectares, né? Sem precedentes, é uma área recorde mesmo. Agora, a produtividade vai ser incerta, porque é o terceiro laninha seguido dos últimos 22, 23 anos. A intensidade do laninha, Alexandre, vai ser renovada agora, na próxima semana de setembro. O Enzo, né, ele vai trazer ali, e o NOAA também vai trazer ali os osciladores, né, de temperaturas e resfriamento das águas do Pacífico. O laninha é o resfriamento das águas do Pacífico e, né, a gente sabe muito bem, cria uma zona de alta pressão que não permite chuvas ao longo do sul do Brasil e excesso de chuva no norte. Mas, dependendo do timing disso, pode acarretar em atraso de colheita e comprometer a segunda safra, seja de milho ou de algodão, aqui no centro-oeste. Estou em Mato Grosso, então em Mato Grosso é um risco pertinente. E no sul a escassez de chuva, né, sem sombra de dúvida. Então é evidente que a China, vamos voltar a falar da demanda, a China ela tem ainda até janeiro, Alexandre, que comprar pelo menos 24 milhões de toneladas de soja, certo? E esses Bastante. 24 milhões de toneladas de soja, ela vai ter que acelerar o passo. O Brasil tem de soja spot pelo menos 10 milhões de toneladas. De janeiro, aí já vai ter um prêmio muito acima para quem tiver o soja em janeiro. Ano passado, os prêmios para quem tivesse soja em janeiro estavam 150 acima, chegou até 180 acima, né? E no final, ninguém teve, sobretudo no sul, Pois é, deu no que deu. não teve essa soja. Agora, ô Vitor, só para a gente caminhar aí para o encerramento, quando você fala dessa estratégia da China de alongar as compras dela, inclusive comprando dos Estados Unidos em janelas que eram ou que deveriam ser do Brasil, isso pode trazer alguma preocupação para o produtor brasileiro? Tem que ter uma mudança de estratégia da comercialização por parte do produtor brasileiro também? Enfim, como é que você vê essa situação ou essa característica nova que você trouxe aí para a nossa discussão? Certo? Eu acredito que a gente tem um potencial de observar uma melhora nos prêmios da soja. Tá? Eu acredito que os prêmios, sobretudo para a safra 23, devem melhorar, porque ao passo que você tem hoje o mercado de exportação, e você vê trends aí já, a China travando, alongando posição por tudo aquilo que a gente falou, ela demandando mais soja americana para fazer um hedge contra a quebra da América do Sul aqui. Mas o que importa é a margem no final das contas. E o Brasil hoje, ele provê, né, a margem de esmagamento na China, ela tá negativa, né, em dólar por tonelada para janeiro, fevereiro e março. Mas o Brasil é o que provê uma margem de esmagamento menos negativa, né, em torno de 10 dólares por tonelada negativa a margem, com uma soja
vindo do Brasil, né? Uma soja posto China, base Brasil. Passo que nos Estados Unidos, pelo Golfo, está em 40, 50 dólares por tonelada, negativo. Ou seja, o foco da China, com certeza, vai ser safra nova agora. Ela alonga outubro, novembro, dezembro, safra americana, certo? Mas para janeiro, fevereiro e março, que é a safra que hoje o sojicultor brasileiro tem pouco volume comercializado e precisa aproveitar a oportunidade de mercado nesse cenário de estresse econômico, de cenário de recessão global. Teremos, né, agora o próximo grande evento, dia 21, a reunião do Banco Central Americano, que vai definir o ritmo para a política global e política monetária americana. Isso vai trazer muito ruídos em Chicago e a oportunidade seria aproveitar os melhores momentos para pelo menos travar o prêmio, porque você deixar travar esse prêmio no spot, Alexander, nós estamos falando de uma safra de 154, 153 milhões de toneladas, com pouco volume comercializado e com um estoque de passagem muito elevado. Ou seja, a pressão dos prêmios em boca de safra, a gente sabe que todo mais constante tem uma sazonalidade que é baixista ao longo de fevereiro, março e abril, né? São ali os fundos dos bases. Eu acredito que travar um prêmio agora, a gente tem uma janela de outubro, novembro e dezembro, para vermos aí possibilidades de a China se alongando, né, nessa soja 23, você poder ter ali melhores prêmios e travar esse componente na comercialização, que é o prêmio, você pode ainda observar máximas de prêmio, né? Então, o que você está dizendo é aproveitar a oportunidade. Deu oportunidade de melhora de preços para a safra nova, participe. É isso, Vitor? Oportunidades de aguardar o prêmio se fortalecer. Eu acho que ainda existe um período que o prêmio, sazonalmente, outubro, novembro, dezembro, é quando a gente tem os picos dos prêmios da soja aqui no Brasil. A colheita americana, a sazonalidade tende a ser de queda para Chicago, nesse ambiente um pouco mais volátil e financiarizado, isso tende a ter uma ampliação em magnitude mais expressiva do que a gente imagina. E claro, né, mas a jogar com a estratégia que, peraí, você tendo boas margens, você procurar travar isso de uma forma, podendo contar com instrumentos de hedge, podendo contar com operações financeiras inteligentes, você consegue participar ainda de potenciais ralis no mercado, tá? Mas o que a gente não pode deixar é que o sojicultor que está pouco travado com custos, né, tivemos toda uma elevação de custo de safra nessa temporada, advindo tanto do lado de químicos como de fertilizantes, sobretudo de fertilizantes, né? A gente sabe disso. E claro, assim, a linha está muito tênue entre você ter um ponto de equilíbrio onde fica negativas margens, perto do que temos atualmente hoje, que ainda confere boas margens ao sojicultor. Estamos falando de uma soja média aqui de preço no Mato Grosso, 28, 50, 29 dólares, fevereiro com março. Poxa, ainda um flat price interessante. Você pode buscar um nível de 30 dólares, você tem um componente prêmio que tende a ter uma sazonalidade de maior potencial de fortalecimento agora. Se deixar os componentes, contrato a termo, Chicago, prêmio, dólar em aberto, prêmio é um componente que agora tende a ter uma sazonalidade de maior fortalecimento. E aproveitar ainda ao longo do quarto trimestre e travar esses prêmios antes de que seja tarde demais, no sentido de já formar uma produtividade esperada pelo mercado, os gigantes saírem de mercado e temos a sazonalidade de colheita e a gente sabe como que é o resultado. Boa, estratégia nos prêmios, então, prestar atenção nas oportunidades aí de se fazer bons negócios. Vitor Martins, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir. Volte sempre, meu caro. Obrigado, Alexander. Bom setembro a todos e bom final de semana. Valeu, Vitor. Abraço para você. Tá aí Vitor Martins mostrando pra gente que setembro tá virando uma chavinha, a questão da oferta começa que foi fundamental aí para variação dos preços lá em Chicago ao longo de agosto, começa a perder força e entra em cena a questão da demanda e principalmente a necessidade que a China vai ter daqui para frente de mudar a sua estratégia, de evitar o que ela fez no ano passado, mesmo diante de uma safra recorde nos Estados Unidos e uma potencial safra recorde aqui no Brasil. Tá tudo muito aberto ainda, tem um ano de laninha que pode impactar a produção de novo por aqui no Brasil e a China não quer ficar vendida aí nesse sentido e, portanto, ela
tende a se precaver, fazendo o quê? Avançando na demanda, avançando nas compras. E esse avanço das compras, no mínimo, garante um suporte para as cotações, para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver os preços, vamos olhar na tela aí como estão encerrando as negociações. Como eu disse, uma sexta-feira de alta para a soja. Novembro, 14 dólares e 20 centos por bushel. Uma alta de 25 pontos mais 75, janeiro 14 dólares e 25 centos por bushel, 25 pontos e meio de alta. O março 14 dólares e 28 centos por bushel, 25 pontos e meio de alta também. E o maio 14 dólares e 29 centos por bushel, 25 pontos de elevação. São os números da soja. Vamos ver o milho. Setembro, 6 dólares e 69 centos por bushel, 10,75 de alta. Dezembro, 6 dólares e 65 centos por bushel, 7,75 de elevação. Março, 6 dólares e 71 centos por bushel, uma alta de 7,5 pontos. Maio, 6 dólares e 72 centos por bushel, 6,5 de alta. E para finalizar, o trigo, que também teve um dia positivo. Setembro, 7 dólares e 93 centos por bushel, subiu 17,5 pontos. Dezembro, 8 dólares e 11, subindo 16 pontos mais 75. O março, 8 dólares e 27, 16 de alta. E o maio, 8 dólares e 37 centos por bushel, uma alta de 16 pontos mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.